Pois bem, então este é o quarto e último vídeo desse estudo, que ficou um pouco mais longo do que eu esperava. É sobre a esperança messiânica entre judeus antes de Jesus, né? Antes da vinda de Jesus. Eu queria nesse vídeo final, que não deve ser longo, só tentar fazer a coisa toda fazer sentido, né? O motivo desse estudo existir. Lembrando, né, que a gente fez um percurso falando do Antigo Testamento, de o que tem no Antigo Testamento minimamente, né, porque tem muito mais coisa, que podia fomentar e aguçar nos leitores do Antigo Testamento, nos ouvintes do Antigo Testamento, uma esperança messiânica, uma esperança de que haveria de vir um Messias. Depois eu mencionei o fato de que nem todos os judeus pensavam igual sobre o assunto, de que alguns inclusive nem pensavam tanto nisso, nem cultivavam tanto essa ideia da vinda do Messias. Então não posso dizer assim, no século I todos os judeus estavam esperando ansiosamente pela vinda do Messias, tanto é que uns e outros diziam que era o Messias e muitos acreditavam. Isso é uma parte da história, né? Se a gente considera as pessoas em geral, não é necessariamente assim com todos os judeus. Depois eu mencionei algo muito importante dessa esperança do Messias como um rei que fica muito forte e vai tomando força, essa visão específica, e parece que em alguns meios, né, em alguns meios judaicos, a profecia de Isaías não foi tão considerada assim sobre esse servo do Senhor que haveria de vir, não foi talvez tão bem entendida, já isso falando de antes de Cristo. Depois eu mencionei, né, alguma dificuldade com textos que a gente tem problemas cronológicos ou possível interpolação cristã, mas o mais interessante foi no momento que a gente mencionou os manuscritos, a gente viu os manuscritos do Mar Morto, que tem mais semelhança com o que nós temos na revelação de Jesus como Messias, certamente por causa do uso que faz de Isaías, e aí há uma compreensão mais aproximada sobre o Messias. Por outro lado, lá em um documento dos manuscritos do Mar Morto também há uma divisão, e a gente vê uma expectativa de mais de um Messias, né? Um Messias sacerdotal e um Messias rei. Isso já é uma incompreensão também. E por fim, nós passamos pelos Targumim também, né, mostrando essa esperança de um Messias rei, que tem, né, um ponto positivo aqui, que é ver nos textos do Antigo Testamento motivos para a esperança messiânica existir, né? E isso na interpretação comunicada nas sinagogas, né? As pessoas eram orientadas pela interpretação a perceber nesses textos da Torá, inclusive, que deviam esperar a vinda de um Messias. Não necessariamente de um Messias exatamente como Jesus, né? Muitas vezes aqui parece ainda um Messias simplesmente rei, né? Um Messias simplesmente rei. E aí o que a gente fala geralmente quando prega sobre textos de Jesus e da confusão que as pessoas faziam com Jesus, é justamente mencionar que as pessoas esperavam um Messias político, um Messias rei, belicoso e vitorioso na guerra para desbancar o poderio romano. E veja que isso é verdade a partir desses textos muito antigos, né? Isso se reflete nesses textos que eu li nos vídeos anteriores, né? Essa expectativa existia. Não era a única e não era de todo o povo de Israel, mas era uma expectativa comum, certamente. Então, para fechar isso, o que eu entendo, né? Eu entendo que é compreensível a confusão que as pessoas faziam se nós temos em mente que realmente havia essa confusão de entendimento sobre o Messias. Então era necessário o que fazer, né? Qual que era o desafio? Não de Jesus em si, porque Jesus nunca, no Evangelho de Marcos isso é tão claro, Jesus nunca quis convencer todo mundo de que ele era o Messias abertamente, né? Isso foi uma tarefa posterior que os discípulos
agora chamados de apóstolos, teriam diante de si. Então, a tarefa era dupla, na verdade. Era responder a pergunta: quem é o Messias verdadeiro? E aí afirmar, mostrando para a vida de Jesus, né? E dizer, e para as Escrituras, Jesus de Nazaré é o Messias. Essa é a grande confissão, né? É uma grande confissão. Tu és o Cristo, né? Relacionar o Messias, o Mashiach, o Christos, o ungido, com uma pessoa histórica específica que é Jesus de Nazaré, que morreu na cruz e ressuscitou. Isso é uma tarefa que os discípulos, os chamados apóstolos, tiveram, né? Mas não é só isso. Como havia uma confusão sobre o que é o Messias, né, o que é o ungido, eles também tinham que responder outra pergunta: qual é a esperança messiânica que realmente deveria ter sido guardada? Qual é a esperança messiânica que realmente deveria ter sido cultivada a partir das Escrituras? Isso também os discípulos vão ter que fazer, né? E eles fazem isso como? Dizendo assim: olhem para a Torá, olhem de novo para os profetas, né? O Messias já estava dito, ele viria e aconteceria assim. Então, muito do que eles fizeram, Paulo faz isso preso, né? Ele deixa claro que ele faz isso preso. Jesus explica, ressuscitado, né, para aqueles discípulos do caminho de Emaús, também as Escrituras. Então veja, uma parte da missão é essa, né, que eles tinham, mostrar qual a esperança messiânica verdadeira, porque eu preciso ter a esperança messiânica verdadeira para reconhecer o Messias verdadeiro, para reconhecer que Jesus de Nazaré é o Messias. E essa dificuldade que eles tiveram, ela nos revela também que essa confusão que a gente viu aqui, essa diversidade de opiniões, ela deixou um problema a ser resolvido realmente. Ela existia, ela era real e ela precisava ser acertada, né? E, obviamente, eles teriam que perceber, né? Esse povo teria que perceber, o Messias não é um rei simplesmente que vem lutar uma guerra física aqui. O Messias não é um conjunto de pessoas, não são dois Messias, não é um rei e um sacerdote, ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo. E isso vai ser conversado, né? Isso vai ser conversado no livro, na carta aos Hebreus, por exemplo. E é interessante saber dessa confusão para a gente ler o Novo Testamento, então, com isso em mente e ir percebendo que tudo ali faz sentido, essa explicação faz sentido, porque existe uma dúvida, existe um questionamento, existe uma confusão a ser resolvida. Agora, é claro, né, nós estamos aqui na Semana Santa, vemos o Messias sofrer, então precisamos lembrar de Isaías, precisamos dizer, como disseram tantas vezes, né, o Messias precisa ser compreendido a partir da profecia de Isaías também, e não somente desses outros textos. Mas precisamos também olhar para frente e olhar para o que vem depois da Páscoa, depois da Ascensão, que vamos ter o Pentecostes ali, e reconhecer que, na verdade, afirmar Jesus de Nazaré como Messias, no meio dessa confusão toda, esclarecer o que é o Messias e quem é o Messias, não depende só do intelecto, mas depende daquele que é enviado da parte de Deus e do Messias, que é o Espírito Santo, né? Depende disso para a gente chegar à conclusão correta e poder confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né? E que Jesus Cristo é o ungido, Ele é o Filho de Deus. Esse é o estudo, né? Esse é o estudo que eu pretendia fazer. Eu infelizmente não pude ser ao vivo e realmente eu vejo a oscilação da luz aqui está nítida, então provavelmente se nós estivéssemos ao vivo teria caído isso aqui. Uma pena porque eu não tenho como então saber que perguntas passeiam pela mente de vocês,
Mas fiquem à vontade para comentar se quiserem, para perguntar, fazer contato da forma que quiserem, comentando no YouTube ou no Facebook. E eu deixo isso com vocês, né? Essa mensagem final, né? De gratidão a Deus, porque vocês, assim como eu, estão alcançados pelo Espírito Santo e reconhecem o Messias que sofreu por nós, né? O Messias que veio com grande poder, mas que não fez uso do seu poder para poder morrer em nosso lugar, né? E aí a história, a gente sabe o que vem depois, e se faz falta lembrar, nós lemos o Apocalipse. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe sua mente, e que, embora esse estudo tenha parecido muito confuso, talvez com informação demais junta, que isso possa te enriquecer e ser útil para a sua vida de fé, para a sua caminhada, para a sua leitura das Escrituras. Bênção de Deus e até a próxima.